Qualquer hora que vocês quiserem, vocês podem entrar, fazer a pergunta que vocês quiserem, tá bom? E a gente vai continuar nossos trabalhos. Bacana. Deixa eu inverter esse negócio aqui. Beleza? Tá todo mundo vendo aí, pessoal? Sim ou não? Tá tranquilo? Então, tranquilo. Então tá, pessoal. Nós vamos estudar hoje. Eu até mandei um vídeo semana passada para vocês, um vídeo em que dá uma explicada nessa como que a corte real veio para cá. E hoje a gente vai trabalhar nós mesmos, tá? Vamos lá dar aula ao vivo. Vocês que assistiram o vídeo agora, tira dúvida comigo, tá? E aí a gente vai estar trabalhando. Tranquilo, então? Vamos lá, então, conversar sobre isso. Pessoal, essas imagens de início aí, né? É a família real chegando no Brasil. Pessoal, esse foi um fato inédito na história da humanidade. Nunca ocorreu uma coisa dessa, principalmente na Europa, tá? Que é o quê? Uma família real europeia mudar para um local onde seja né, uma colônia sua. Na Segunda Guerra, cogitou-se trocar. Na Segunda Guerra, 1900 e pouco. Nós estamos falando de 1808, isso aqui. E 1945, em 39, 39, 40, houve a ideia de tirar a corte inglesa da Inglaterra e passar para o Canadá. Mas em nenhum outro momento da história houve isso, da forma que houve no Brasil. Pessoal, é algo inédito. E a gente vai trabalhar isso aqui para a gente poder entender um monte de coisa. Primeiro, nosso processo de independência. Tá? Isso aqui é fundamental, é a parte fundamental. Outra, por que o Brasil é uma monarquia? Foi uma monarquia. Tá? O Brasil teve uma monarquia por um bom tempo, um período até estável da nossa história. E outra, o Brasil é o único país da América, tá, que tem família real. O Brasil existe a família real brasileira, que são os descendentes desse pessoal aí. Vocês sabiam disso, pessoal? Que o Brasil tem família real? Tem princesa do Brasil. Existe até um movimento. Existe até um movimento para voltar a monarquia no Brasil. Então o Brasil tem família real, tem princesa, tem príncipes, né? Tem o pessoal ali que quer ser rei, se caso um dia voltar a monarquia. Então nós temos tudo isso ainda, né? Que vigora no Brasil. Então o Brasil tem muito a cultura monárquica, tem muito essa cultura, essa ideia de rei do futebol, rainha dos baixinhos, rei da música, rei não sei do que. Nós ainda temos nessa cultura nossa. Nas escolas de samba aparece muito aqueles luxos, aquelas pompas que são mais ou menos uma vestimenta da época. Existem inúmeros fatores, né, que nos remete a isso, tá? A essa família real, a essa história. E essa história, essa família real, todo esse período da monarquia e muitas outras coisas, tem muita influência em nós hoje. Por isso que a gente vai estar estudando, tá? Então, nós temos então Dom Pedro III e com Dona Maria, né? A Maria, conhecida como Maria Louca. Essa mulher aqui era doidinha das pernas, pessoal. Essa aqui, ó. Acho que vocês estão vendo ela aí. Esse aqui é o Dom Pedro, essa Maria Louca. Ela era louca mesmo, ela deu esquizofrenia, já na idade mais avançada, e ela não pôde reinar. Quem reinava era o filho dela, né? O Dom João VI, tá? Que vai ser o Dom João. E o que acontece? Você já viu aquela expressão Maria vai com as outras? Já viu? Sua mãe nunca falou isso pra você, não? Hã? A Maria, lá, larga de ser Maria vai com as outras. Era assim. Como a rainha saía nas ruas do Rio de Janeiro fazendo loucuras, ela tinha as damas de companhia. E aí eles falavam, lá vai a Maria com as outras. E aí as outras iam tentando abafar as loucuras da rainha, né? Aqui no Rio de Janeiro, né? A Maria vai com as outras. Esse rei aqui, ele morre, né? Ela passa a ser rainha de Portugal. E como ela ficou doida, o filho dela assume, Dom João VI, assume o reinado.
E eu vou falar para vocês. Nós temos um filme no Brasil da Carla Camurati, O Quinto dos Infernos, se uma hora vocês quiserem assistir. Eles caricaturam muito Dom João VI, colocam o Dom João VI como se fosse um bonachão, um gordão bobo, coloca o Dom João VI como se fosse um cara muito idiota, e nós vamos ver hoje que nada disso era Dom João VI. Dom João VI foi o único monarca da Europa que ficou com a coroa na sua cabeça, tá? Não sofreu retaliações de Portugal, de Napoleão. Ele caiu fora de Napoleão, um que tinha um país minúsculo, né, em vista do poder da França na época de Napoleão, conseguiu passar Napoleão para trás, tá? Então, Dom João não tem nada desse cara idiota que o povo fala. Pelo contrário, eu acho ele extremamente inteligente, a gente vai ver isso. Dom João, então, foi casado com Carlota Joaquina, que é uma princesa espanhola, mulher de hábitos um tanto complexos, tá? Ela não era muito bobisca não, tá, pessoal? Mas era rainha, que vai ter filhos. Dom Miguel, que é o filho mais novo, e Dom Pedro, né? Que vai ser Dom Pedro I, o cara que vai fazer a independência do Brasil, é filho de Dom João, que vai se casar com Dona Leopoldina, a princesa da Áustria, uma mulher muito, muito importante para a história do Brasil. A influência dela para a independência foi muito boa. Uma mulher extremamente inteligente, uma pessoa fantástica. Tem que se dar mais visão para essa pessoa aqui. E aí nós vamos ter, então, a nossa linhagem, né, de onde vem a nossa família real. Tá bom? Tranquilo aí, galera? Deu para dar uma entendida mais ou menos como é que essa história vai dar? Qualquer coisa, abre o áudio aí, qualquer coisa, pergunta aí. Bora para a aula. Vamos então mexer aqui nos nossos pauzinhos. Bom, vamos então da parte introdutória. O contexto europeu da época, tá? Europa sob domínio de Napoleão Bonaparte. Napoleão então vai dominar a Europa, pessoal. Vai dominar avassaladoramente. A França vai passar pela Revolução Francesa, a gente já estudou isso. Vai vir a Era Napoleônica, nós já estudamos. Vocês já viram isso, tá? E aí o que vai acontecer? O Popô, ele é muito inteligente. E ele vai dominar a Europa. Vocês estão vendo a imagem, né, pessoal? Não está vendo minha cara aqui, não. É só o... Você está vendo? Período joanino, o esquema aqui, né? Ah, bacana. E aí o Popô vai dominar a Europa. Tudo quanto é lugar ele vai dar certo, né? E ele queria fazer a França ficar grande, que ele vai organizar a França. E a França vai explodir economicamente, vai acabar com aquela crise que o rei não deu conta, mas Napoleão vai dar conta como imperador, e o negócio, o bicho vai pegar, né? E ele vai querer detonar a Inglaterra. E que forma que ele vai detonar? Ele vai criar um negócio chamado bloqueio continental. Já que eu não posso invadir a Inglaterra por mar, porque a Inglaterra era foda, viu? Por mar. Ninguém invade a Inglaterra fácil por mar, não, viu, pessoal? Talvez os americanos possam tentar hoje. Mas, mesmo assim, os caras é violento no mar. Hitler nem pelejou. Hitler ia por ar, mas não foi por mar, porque senão ele tomava mesmo. Então, não dava para pegar, né? E o que aconteceu? Eu vou detonar a Inglaterra por dentro. De que forma? Eu vou acabar com a economia dela. Para mim acabar com a economia de um país é só fazer o quê? Acabar com o seu mercado consumidor. Se eles não têm para quem vender, eles vão então quebrar. E aí ele vai pegar a Europa sob seu domínio e vai falar, ninguém compra da Inglaterra. Fechou, né? E aí ele vai ter os probleminhas que ele vai ter lá, que a gente vai estar explicando depois. Aí vamos ver essa parte do acordo aí. Inglaterra e Portugal, vinda da família real para o Brasil, né? Inglaterra e Portugal faz um acordo, porque Napoleão falou, ou Portugal para de comercializar com a Inglaterra, ou eu vou invadir Portugal, e aí resolveram vir. Há uma carta régia, que Dom João, quando chega aqui, vai assinar. Dom João, quando chega no Brasil, vai assinar uma carta régia. Ele precisava de fazer daqui uma potência, né? Fazer daqui um lugar que não seja mais uma colônia, mas um lugar que seja agora sede da corte portuguesa. Então ele vai abrir os portos às nações amigas, a primeira coisa que ele vai fazer, e aí ele vai destruir o pacto colonial. Lembra do pacto colonial que eu escrevia no quadro? Né? A metrópole tem que
defender e administrar a colônia, e a colônia tem que vender e comprar da metrópole. Só vender e comprar da metrópole. Então esse era o pacto colonial. E aí ela quebra isso. Agora a colônia pode comprar e vender para as nações amigas, não só para Portugal. Isso vai dar um grande impacto na economia brasileira. Vai melhorar absurdamente. Por quê? Nós vamos vender mais caro e comprar bem mais barato. O negócio, e ainda a Inglaterra não tinha para quem vender os produtos, vendeu para o Brasil tudo quanto é coisa, né? Então o Brasil amou isso aí. A inversão, né, brasileira, na colônia concentrava-se as decisões políticas da metrópole. Então aqui que nós decidíamos todo o destino do Império Português e Portugal ficou lá daquela forma. Aí nós vamos ter também um alvará de liberdade industrial, permitir a instalação de manufaturas e fábricas no Brasil, que era proibido você montar fábricas e qualquer manufatura aqui. Você tinha que comprar tudo de Portugal. Agora pode se montar, né? Não adiantou muita coisa que nossa indústria não ia concorrer. Nossa indústria é manufatureira, de mão mesmo. Agora a indústria da Inglaterra é maquinofatura, é as máquinas. Estava na Revolução Industrial, nós concorrer com eles era muito difícil. Mas deu para abrir alguma coisinha, deu para dar um start ali. Pelo menos não era proibido, né? Nós vamos ter a Revolução Liberal do Porto, em 1820, que vai querer a volta de Dom João para lá, né? Defendia a recolonização, então vai ter toda uma briga, né, ali. E o Dom Pedro I vai ficar como príncipe regente. E devido a essa briga, Dom Pedro, então, vai fazer a independência do Brasil. A gente vai estudar isso também mais à frente. Nós vamos ter a Revolução Pernambucana de 1817, né, devido a uma crise econômica, seca, fome e miséria. Era uma revolução que tentou fazer uma forma emancipacionista, né, mas os caras chegaram a tomar o poder e teve uma forte repressão, então eles pegaram e foram rechaçados. Continuaram no Império Português. Nós vamos ter o Congresso de Viena, nós vamos falar disso também. E o Brasil vai se dizer, a partir de 1816, que o Brasil agora é um Reino Unido de Portugal, Algarve e Brasil, né? Então o Brasil agora passava a ser esse Reino Unido. Aí nós vamos ter também outra coisa que vai acontecer no período joanino que a gente vai estar trabalhando. A Biblioteca Real, que hoje chama Biblioteca Nacional. Dom João, quando veio para o Brasil, ele pegou todos os livros da Biblioteca de Portugal, que era muito rica, grande parte dos livros, os melhores acervos, e traz para o Rio de Janeiro. E coloca lá na Biblioteca Nacional. E quando ele retorna para Portugal, o Brasil não deixou ele levar os livros. E aí, nós ficamos com esse acervo português e está lá até hoje. Pessoal, nós temos um dos maiores acervos do mundo de livros históricos. Nós temos de tudo lá. Tudo quanto é coisa extremamente importante, tá? Tá lá na Biblioteca Nacional. É um bem muito valioso para o Brasil. Olha, eu vou te falar, para ter um país, para ter uma biblioteca daquela. Dom João também vai criar o Jardim Botânico no Rio de Janeiro, que é para poder... Oi? Não. Tô falando das maiores do mundo, não igual a do Vaticano, né, André? Não dá, né? Mas é uma das maiores do mundo, muito. É pública. Biblioteca Real, a Biblioteca Nacional, ela é pública. Se você editar um livro, Pedro, você fazer um livro numa editora, um exemplar dele tem que ir para a Biblioteca Nacional. É ela que dá uma certificação, chama ISBN para os livros. Lá é um acervo fantástico do Brasil. Lá tem raridades lá. Há inveja em muitos países do que nós temos lá. Tá? Porque Portugal foi muito rico. Então, quando Dom João trouxe tudo aquilo para cá, aquilo foi muita coisa. Tá? Nós temos o Jardim Botânico, que era para fazer estudos e outras coisas, existe ainda no Rio. Vai criar a imprensa e vai criar nosso famoso Banco do Brasil. Esse banco mesmo que a gente tem hoje. O Dom João vai criar um banco aqui no Brasil para poder fomentar a economia brasileira, que aqui não existia. Agora nós temos um banco próprio do Brasil, né, que é o Banco do Brasil que a gente conhece. Vamos criar um teatro, universidades para poder formar advogados e médicos e outros para atender tanto a formação dos cargos do governo e também atender ao Exército Brasileiro, que precisava ser formado. Então precisava de
de ter pessoas formadas nisso, né? Então, médicos e outras coisas, né? Veterinários e tal. Então, vai criar as universidades também para quê? Porque agora o povo não estava saindo daqui para ir para Portugal estudar. Precisava estudar aqui. Então, cria essas universidades. Nós vamos ter um tratado de 1810, Tratado de Aliança e Amizade com a Inglaterra, e o Tratado de Comércio e Navegação, que ele vai taxar os produtos ingleses menos que os produtos portugueses, né? E muito mais que os produtos estrangeiros. Então, pessoal, tudo que nós estamos lendo aqui, ó, é o que nós vamos estudar mais detalhadamente agora. Tá ok? Pessoal, ficou um pouco confuso, mas agora eu vou desconfundir tudo. Viu que é muita coisa aqui que a gente vai estudar? Tá entendendo aí, galera? Tá sussa, né? Então tá, vamos lá então. Pessoal, nós temos aqui então, a primeira parte que nós vamos estudar é o problema do Napoleão lá. Nós vamos ter o bloqueio continental. Presta bem atenção no que está rolando aqui. O que acontece? Napoleão, ele fez esse bloqueio, igual eu estava explicando para vocês. O que ele pensou? Eu não vou deixar a Inglaterra, não, é aqui, a Inglaterra vender para a Europa, que era o mercado consumidor. Não vou deixar, não vou. E aí o que eu faço? Que eu vou destruir ela por dentro, eu vou enfraquecer a Inglaterra porque eu quero dominar. Isso aqui tudo, Napoleão estava invadindo, ó, países dependentes, tá? França em processo, possessões diretas. Isso aqui, ó, o mais escuro, é tudo da França. Possessões diretas. O resto era sob domínio francês. Olha para você ver. Pessoal, estava muito, muito poderoso Napoleão. Então, ele queria detonar a Inglaterra. Porque se detonasse aqui também, dominava o resto. E aí, o que está rolando então? Ele vai tentar detonar e ele vai criar o bloqueio continental. Dois países não vão obedecer. Não vão mesmo, né? Que é a Rússia, aqui, e Portugal. Falou, meu amigo, eu não quero saber da sua vida, eu vou, né, continuar o meu comércio com a Inglaterra. A Rússia fala de jeito para Napoleão. Tanto que Napoleão vai tentar invadir lá e ele vai até perder, né? E aí ele vai falar para Portugal. Quem governava Portugal nessa época? O Dom João, que o povo fala que é burro e que eu falo que é muito esperto. Gente, o cara é muito massa. Se tem um cara gigantão, forte pra caralho, vai querer te massar a sua cara, você vai bater de frente com ele? Só se for burro, né? Você tem que ser inteligente. Você vai dar um jeito de escapar dessa parada, né? E aí, o que Dom João fez? Falou o que pro Popô? Ó, Popô, não, relaxa, relaxa. Nós vamos cortar as relações com a Inglaterra. Fica de boa. Só que aí, nós temos um outro probleminha. Saca só o outro probleminha do Dom João. A Inglaterra também é um cara fortão pra caralho. E se eu cortar a relação com ele, ele vai me quebrar no foguete. Eu tô fudido. Se eu desagrado um, cara vai me bater. Se eu desagrado outro, o cara vai me bater. Então eu tô com a cara amassada de qualquer jeito. Qual que é a minha saída para essa história? Né? Eu vou tentar enrolar então o grandão e vou ficar aliado do outro. Então eu vou enrolar Napoleão e vou continuar aliado da Inglaterra. E aí ficou. Napoleão, então, ele vai então fazer um negócio. Ele vai então invadir Portugal. E ele vai pedir permissão para entrar. Vai ter um tratado, né, que ele vai fazer com a Espanha de praçar as tropas para invadir Portugal. No que ele faz isso, ele já pega e invade a Espanha. Portugal, então, estava fudido. Dom João, qual é a saída de Dom João? A saída de Dom João é o seguinte. A ideia principal era o quê? Portugal era um império. Portugal, Brasil, Angola, Macau e outras partes aí do mundo. Só que qual que era a parte do império que realmente era rica? Qual que vocês acham que é a parte do Império Português que realmente era rica? Que tinha realmente grana? Hã? Brasil. É dali que provinha a riqueza de Portugal. Dali que tinha o açúcar, é dali que estava a produção de ouro, é dali que estava a produção de um monte de coisa, de drogas do sertão, de um monte de coisa. E aí o que aconteceu? A Inglaterra avisa para Portugal, se você
se você se aliar com a França, eu vou tomar o Brasil de você. A grande decisão, então, de Portugal foi o quê? Foi, então, um projeto mirabolante e inteligente. Qual foi? Vamos mudar a corte para o melhor lugar do império. Para que eu vou ficar aqui se o negócio que está bombando é lá? E aí, ó, corte portuguesa vaza, né, de Portugal e vem parar aqui no nosso país. E foi muito inteligente. Agora, fala para mim se Dom João não foi inteligente ou não. Fala sério. Você queria topar os caras? Brigar com os caras? E se ele briga com a França e perde, ou se ele alia da França, perdia o Brasil. Se ele fica com a Grã-Bretanha, com a Inglaterra, a França invadia Portugal e perdia Portugal e a cabeça. Porque os reis que desafiavam ele, o Napoleão matava. Então, o que ele fez? Cara, eu vou vazar, vou ficar aliado à Inglaterra, vou ficar na melhor parte, vou deixar essa parte aí por enquanto, quando der certo eu volto e pego. E vou vazar para o Brasil. E eu vou te falar, isso era uma ideia antiga. Uma ideia antiga de vir para cá. Já houve outras ideias de fazer isso. Então era muito interessante essa parte, né, que eles faziam. Beleza? Todo mundo entendeu essa parte, galera? Então tá. Beleza. E aí nós vamos ter então a viagem. Pessoal, foi uma comédia. Uma chuva de madrugada, tá? Eu esqueci a data certinho, tá? Foi 1807, mais ou menos novembro. Tava chovendo em Portugal. E o povo de Portugal, com medo danado de Napoleão, quando é fé, vê 2.000 pessoas da corte começar a lotar navio com coisas, lotar navio, e aí o rei simplesmente vai embora. Deixa o povo sem nada lá. Pensa no trauma do povo português. O rei abandoná-los à própria sorte. Foi foda, né? Isso é muito ruim, né? Porque é muito, de certa forma, para os portugueses foi muita covardia, mas ninguém estava entendendo os planos de Dom João, porque ele não podia falar isso para os outros. Muita gente ficou para trás, isso foi um rolo da porra. E aí eles então vazaram de lá. Primeiro desmembramento da frota por tormentos na costa da Ilha da Madeira. Vai ter uma tormenta, eles vão desmembrar em 2 partes. Uma parte do navio vai chegar em Salvador. O navio que vai levar a família real ancora em Salvador antes de seguir para o Rio de Janeiro. E aí eles param em Salvador, dá uma olhada, depois vem para o Rio. Tem uma cena engraçada até no filme, porque no meio da viagem houve um surto de piolho, pessoal. Né? E esse surto de piolho, as mulheres raparam a cabeça, todo mundo rapou a cabeça. E nesse rapar a cabeça, eles chegaram em Salvador, desceram lá, com as cabeças rapadas, tanto em Salvador como no Rio. E aí o que acontece? As mulheres, assim, da elite brasileira, viram aquela cena e achou, olha que massa, que era moda na Europa ficar com a cabeça rapada. E o que as mulheres do Brasil fez? Rapa a cabeça. Não, comédia demais. E assim foi feito. Passa Salvador, vai para lá. Depois de abastecer aí do Cabo Verde, o resto da frota segue diretamente para o Rio. E aí eles vão para o Rio de Janeiro, né? E vão chegar lá, toda essa família real, o trem mais chique, pomposo, pinta lá no Rio, né? Uma coisa extraordinária que vai surgir, né? No Brasil. Pessoal, vai ter algumas coisas extraordinárias quando chega. Quando chegaram lá, o que os guardas reais que estavam foram fazer? Foram mandados ser feito, né? Vai ter o governador-geral do Brasil no Rio, que foi mandado para ele agora desocupar as melhores casas do Rio, tá? Para abrigar a corte. Tanto os marqueses, os condes, os viscondes que veio junto, juntamente também com o imperador, o rei.
E aí eles marcavam com R nas casas, pintava de vermelho. Sabe o que tinha que acontecer? Você tinha que sair da sua casa para entrar o pessoal da corte, né? E olha só, muita gente achou isso interessantíssimo, maravilhoso, né? O povo achava que era bom. E muita gente ficou puta de raiva, né? Porque tirou eles das casas. Mas isso ocorreu até eles poderem alocá-los na corte, fazer os palácios. Aí não vão ter os nossos palácios aqui no Brasil, para alocar esse pessoal todo aí. Quando Dom João chega, ele então começa a resolver os problemas do Brasil. Primeira coisa que ele vai fazer: instalou-se no Brasil. Causa: fuga das tropas napoleônicas, não aceitação do bloqueio continental. Beleza. Abertura dos portos. Aí Dom João vai começar, a primeira coisa que ele chega aqui, vai abrir os portos das nações amigas. É aquele que eu falei para vocês. Pessoal, essa parte é extremamente importante. Decora. É vestibular. Sempre cai. E vai cair na prova. Oxe, não vai ter prova, né? Vai ter que... Mas vai cair no vestibular. Pensei que vai falar, vai ter prova. Não tem prova, não. Abertura dos portos às nações amigas. Então, eles passam a abrir o porto, tá? Para receber produtos das nações amigas, que até aquele momento a nação amiga de Portugal era a Inglaterra. Então, a Inglaterra começou a vender muito produto aqui. Por que ela começou a vender? Porque as suas indústrias estavam produzindo e não tinha para quem vender. Então, eles passam a vender para o Brasil. Começaram a meter o pau a vender para cá. Pessoal, essa época foi tão engraçada, nós compramos casacos de pele grossa, de lã. Sabe aqueles casacos que o cara usa lá no frio? Tá cagando de frio? O brasileiro comprou. Porque era mais barato. Patins de gelo. O cara comprava patins de gelo, esqui, tudo quanto era quinquilharia, porque os ingleses precisavam desovar os produtos, né? E eles mandaram ver os produtos a vender aqui. E isso foi algo muito bom para o Brasil. O Brasil pôde comprar coisas muito mais baratas. E outra, os ingleses estavam pagando o melhor preço que os portugueses pelos produtos brasileiros. E aí o Brasil arrebentou, né? Começou a ganhar mais dinheiro e a comprar mais barato. Então, nossa economia melhorou demais. Aquela dependência do Pacto Colonial acabou aqui, melhora as relações do Brasil. Em 1810, Dom João ainda vai melhorar ainda esse negócio para a Inglaterra. A Inglaterra vai ficar mais forte. Ele enfraquece o Brasil e melhora a Inglaterra, enriquece mais a Inglaterra. O Brasil é ruim, porque o Brasil passa a perder divisas. Mas vamos lá. O Tratado de Aliança e Amizade, a proibição da Inquisição no Brasil e o fim gradual do tráfico negreiro. O Brasil tinha Inquisição, viu, pessoal? Goiás teve 18 condenados, eu só não sei para onde foi parar, eu não fui correr atrás dos documentos. Né? Mas aqui teve, até em Goiás teve Tribunal da Inquisição. 18 indiciados que foram levados para o Rio. Eu não sei o que rolou. Bom, e aí ele vai fazer o Tratado de Comércio e Navegação. Tarifas alfandegárias reduzidas para produtos ingleses. Porto Livre em Santa Catarina. Então ele poderia vender à vontade para o Brasil. Sabe quanto que era o imposto de produtos vindos da Inglaterra? 14%. Quanto que era o imposto vindos de Portugal? 15%. Imposto de outros países? 26%. Então quer dizer que o mesmo império, o imposto era mais caro do que um país estrangeiro. Vocês viram quanto que beneficiou a Inglaterra? Né? Porque ele precisava da Inglaterra. A Inglaterra estava lutando com Portugal, ajudando Portugal a lutar contra Napoleão. E aí o que acontece? Ele vai beneficiar a Inglaterra com isso. E aí a Inglaterra estava em plena revolução industrial, maquinofatura, produtos melhores e mais baratos. A indústria portuguesa vai acontecer o que com ela? Quebra, que ela não dá conta de concorrer. Além de ser uns produtos mais caros de qualidade inferior, ainda pagavam uma tarifa maior. Certo? Vamos lá. O que Dom João vai fazer pelo Brasil? Ele precisava fazer daqui uma Lisboa. Né? Lógico que não vai conseguir da noite para o dia. Porque o que era o Rio de Janeiro? Uma cidade feia. Não era nada daquilo que a gente vê hoje. Era uma cidadela feia que tinha a sede do Império. Mas não tinha nada de estrutura para sediar uma corte portuguesa. Então ele tinha que construir tudo. O Rio de Janeiro não tinha nada, nada mesmo. Era uma grande cidade que não tinha nada. E aí o que ele vai fazer? Ele vai começar então a fazer algumas
questões. Aqui, pessoal, nessa parte, nesse slide aqui, ó. Realização de Dom João. Permissão para a produção de manufaturas. Ele vai revogar o alvará de Dona Maria de 1763, né? Que não deu certo devido à concorrência inglesa, logicamente. Os ingleses, né? O Brasil não vai dar conta de concorrer com produtos ingleses, mas tudo bem. Vai criar a academia militar para poder formar militares e oficiais. Vai criar o Banco do Brasil, que eu falei para vocês. Vai criar a imprensa no Brasil, que é a imprensa régia, né? A imprensa real, que vai soltar o que os decretos e as notícias que o rei quer falar. Vai criar a Biblioteca Real, que é a Biblioteca Nacional hoje, no qual vê aqueles livros que a gente tanto falou, né? A Escola de Medicina na Bahia, no Rio de Janeiro, né? O Real Teatro de São João, fundo de tela. Ah, tá, aqui, ó, no fundo da tela aqui, ó, tá? É o teatro, né? E o Jardim Botânico no Rio de Janeiro, para fazer estudos e tudo mais. Essas palmeiras aqui, ó, que a gente conhece que tem na Presidente Vargas ali, ó, palmeiras, que tem aquelas araras aqui lá, tudo veio dessa região aqui do Rio de Janeiro, viu, pessoal? Foi mudas trazidas de lá para cá, que era o símbolo, chama Palmeira Imperial, né? Que é o símbolo que Dom João VI colocou aqui, e essas palmeiras que vai dar, todas essas palmeiras que vão ter aí no Brasil inteiro, né? Que é a Palmeira Imperial, conhecida aqui no Brasil. Por isso que fala Palmeira Imperial. Beleza? Alguma dúvida até agora, galera? Tá tranquilo? Tranquilo. Então vamos lá. Agora eu paro a aula para não ser muito, né? Tá chatinho. Bom, consequências sociais da instalação da corte no Brasil. O que vai acontecer? O Brasil vai começar a ter os costumes importados da Europa, né? No Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro vai passar por uma profunda modernização, né? Modernização entre aspas. Vai pegar aqueles costumes europeus, vai ser uma cidade mais europeia, mais voltada para uma identidade europeia, portuguesa, uma sede da corte, né? Alta do custo de vida, vai aumentar o custo de vida por ser a sede, por passar os aluguéis ser mais caros, né, os produtos ser mais caros, o cara vai vender mais caro, porque ali é a sede do império, então não vai ser fácil morar lá para quem é pobre, né? Crescimento populacional do Rio de Janeiro, vai ter um crescimento urbano. Por que você não está aparecendo? Vai ter um crescimento urbano muito bom, muito interessante para o Brasil, né? Porque aí o Rio de Janeiro vai começar a crescer. Isso vai ser um dos problemas que vai gerar os problemas que está tendo hoje em morros e outras coisas. A gente vai falar disso já o ano que vem, quando a gente estiver falando sobre república. Criação de cargos públicos para ser ocupado pelos nobres, porque aí precisava de pôr esses nobres para trabalhar. E nobre só trabalhava na política. Então ele vai criar um monte de cargo público. E também, gente, ele vai criar um monte de títulos de nobreza. No Brasil, Dom João chegou meio quebrado, né? Então, vou dar um exemplo. Tinha um açougueiro. E esse açougueiro, então, ele vai ganhar o título de Marquês de Mata Porcos. Olha só que massa, escura é essa. E o que esse açougueiro faz? Manda toda semana carne de porco para abastecer o palácio. Ele passa a ser o Marquês de Mata Porcos. Portugal distribuiu títulos de nobreza mais que toda a sua história aqui no Rio de Janeiro. Provavelmente vocês devem ter algum ascendentes de vocês que tem um título de nobreza dado por Dom João, tá? Às vezes o Adriel é o Marquês de Mata Porcos, tá, gente? Marquês de não dar recado, ele é, né? Sacanagem, viu, Emily? O cara é foda. Não confiava nele mais. Pessoal, saca só. A distribuição de títulos nobiliários, né? Que é o que eu falei para vocês, vários títulos de nobres e tal. Apoio a proprietários rurais locais, logicamente ele vai pegar apoio na elite brasileira, os caras que são ricos e tal, ele vai catar o apoio dos caras, vai ser meus parceiros, porque sem esses caras ele não governa, ele não vai governar, então ele vai pegar o apoio. Aumento de impostos para financiar despesas da corte, porque a corte não fazia bosta nenhuma, só gasta dinheiro, né? Então ele vai aumentar impostos, e aí vai ficar mais caro, ainda mais cara a vida, né? Do brasileiro. Em 1815, Dom João já estava perto de ser coroado rei.
que a mãe dele morre. E o que ele faz então? Como que vai ser coroado rei em uma colônia, um principado? O Brasil já era principado desde 1600 e pouco. Então, eu precisava de elevar o Brasil a reino. Então, ele eleva o Brasil a Reino Unido de Portugal, Algarve, Brasil. Tá? Algarve, pessoal, ao sul de Portugal, abaixo de Lisboa, ali a região do Algarve. Tá? Para cima, Portugal, abaixo o Algarve. E aí, porque era um reino muçulmano antigo, que eles dominaram e tal. E aí, o Brasil, Reino Unido de Portugal, Algarve, Brasil. E assim vai poder legitimar a corte aqui. E isso vai fazer com que Dom João possa ser coroado dentro do império. Inteligente, Dom João. Muito inteligente. 1816, missão artística francesa no Rio de Janeiro. Vinda de vários artistas, entre eles o pintor Jean-Baptiste Debré, que grande parte desses quadros aqui é de Debré. Esse mesmo aqui é de Debré. E tem vários e vários outros que vão pintar. Né? Então, pessoal, vai ter muita coisa que Dom João vai fazer, tá? E ele vai estar organizando aqui. Beleza? Outra coisa importante, Dom João também ele vai fazer outras coisas. Ele vai invadir parte da Guiana Francesa. Não sei se vocês sabem, nós temos um estado francês, como assim, um departamento que a França chama, que faz divisa com o Brasil. A Guiana Francesa, ela é da França, é um departamento da França. Não sei se vocês sabem, é um território fora da França, mas é francês. É como se fosse o estado de Goiás, fosse fora do Brasil, mas é igual a ilha de Fernando de Noronha. Está fora do Brasil, mas é o Brasil. E a Guiana era isso. E o que acontece? A região do Amapá, boa parte foi Dom João que invadiu e tomou da França. E nós estamos com isso lá até hoje. É nosso. Mas era da França. Nós tomamos. Outra coisa que nós fizemos também, nós invadimos o sul do Brasil. Qual é o sul? O Uruguai. Dom João também vai invadir o Uruguai e vai anexar o Uruguai ao Brasil. Isso é tão interessante que o Uruguai vai ser independente do Brasil. Tá? Porque o Brasil invade, porque a Espanha estava sob domínio do irmão de Napoleão e o Dom João queria fazer guerra com Napoleão. E o Dom João foi muito inteligente nesse ponto. Por quê? Ele vai atacar Napoleão do jeito que ele pode. Falou para Napoleão, aí você me peitou. Agora eu quero ver você me peitar aqui embaixo. Portugal é uma coisa. Brasil é outra. O Brasil no sul é outra coisa. Agora vem aqui. Vem me brigar comigo aqui que você vai ver onde você vai apanhar. Aí Napoleão não peitou. Porque se o Napoleão desce, era pau. Aqui ele tomava um pau da porra. Porque aqui ele perde. Lá ele pode até ganhar. Aqui, não. O Brasil não se invade facilmente. E aqui ele ia perder a guerra. Então Napoleão nem tentou. E eu estava com um probleminha também lá com os bonitão lá dos... Como é que é? Dos russos. Ele estava com um probleminha grave por ter invadido a Rússia. Beleza? Pessoal, nós vamos deixar então para a próxima aula. Nós vamos falar desse processo da política externa, tá? Nós vamos ter mais esses slides aqui, ó, tá? E o processo de independência, nós vamos ter mais esses slides, tá bom? Beleza? Próxima aula a gente fala sobre isso. Meninos, o que vocês gostaram do formato da aula? É para continuar a semana que vem? Pode marcar para você? Não, quero saber. Vocês querem que eu faça aula gravada ou continuo com as aulas? Não, mas seja sincero. Vocês estão gostando mais da aula ao vivo ou aula gravada? Não, então sussa. Sim, então tá. Não, eu tô perguntando para vocês por quê. Se vocês quiserem, eu vou continuar. Aí, lógico que tem dia que eu vou mesclar uma aulinha ali, para vocês fazerem, uma outra aula ali para vocês fazerem, para você gravada. Mas todo jeito eu volto e te reexplico tudo, faço revisão e tudo mais. Não, aí é outra história, galera. Aí é cada qual no seu cada um, né? Eu tô fazendo o meu aqui, tentando melhor para vocês. Achei um sistema de gravar a aula, depois eu deixo para quem não estudou, eu já gravo a aula com vocês, já deixo aqui. Fé no pai. Fé no pai que dá certo. E aí, pessoal,
Então eu vou continuar. Pessoal, então tá. Semana que vem eu já vou marcar o mesmo horário. Quarta-feira, 10 horas, a nossa aula, tá? Aí eu mando o link na hora ali nas 9h40, 9h45, 9h50, eu mando o link, tá? Eu vou estar editando essa aula e passando para vocês. E aí eu já vou deixar já a próxima aula pronta. A gente vai terminar esse processo de independência. Fechou?